Krishna. Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada. Agradeço o convite feito por Prabhu Paravyoma para ler Srimad Bhagavatam hoje. E vamos dar início cantando um pouco. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandanam Braja Janaranjana Jasodanandanam Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jasodanandanan Braja Janaranjana Jasodanandanan Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Haribol, Jai, Otávio, Daniel, Hare Krishna, reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai, reverências a todos. Então vamos dar prosseguimento à leitura de Srimad Bhagavatam. É o canto 3, capítulo 14, e é o último verso do capítulo, é o verso número 51. Então o sânscrito é o seguinte: Maitreya uvacha Shrutva Bhagavatam Potram Amudata Ditir Brisham Putrayoscha Vadam Krishna Viditvasin Mahamanaha. Maitreya uvacha Shrutva Bhagavatam Potram Amodata Ditir Brisham Putrayoscha Vadan Krishnad Viditvasin Mahamanaha. A tradução palavra por palavra. Haribol, Rama Sakha. Reverências. Maitreya Uvacha, o sábio Maitreya disse: Shrutva, ao ouvir Bhagavatam, seria um grande devoto do Senhor. Pautram, neto. Amodata, sentiu prazer. Ditihi, Diti, Brisham, muitíssimo. Putrayoho, dos dois filhos. Cha, também. Vadam, a matança. Krishnat, por Krishna. Viditva, sabendo disso. Asit, ficou. Maha Manaha, muitíssimo satisfeita mentalmente. Agora a tradução literal. O sábio Maitreya disse, ao ouvir que seu neto seria um grande devoto e que seus filhos seriam mortos por Krishna, Diti ficou muitíssimo satisfeita mentalmente. Vou repetir. O sábio Maitreya disse, ao ouvir que seu neto seria um grande devoto e que seus filhos seriam mortos por Krishna, Diti ficou muitíssimo satisfeita mentalmente. Significado de Srila Prabhupada. Diti ficara muito pesarosa ao saber que, devido à sua gravidez inoportuna, seus filhos seriam demônios e lutariam contra o Senhor. Mas, ao ouvir que seu neto seria um grande devoto e que seus dois filhos seriam mortos pelo Senhor, ela ficou satisfeitíssima. Sendo esposa de um grande sábio e filha de um grande Prajapati, Daksha, ela sabia que ser morto pela personalidade de Deus é uma grande fortuna. Vou ler essa frase novamente. Sendo esposa de um grande sábio e filha de um grande Prajapati, Daksha, ela sabia que ser morto
pela personalidade de Deus é uma grande fortuna, já que o Senhor é absoluto. Tanto os seus atos de violência quanto os de não violência estão na plataforma absoluta. Não há diferença em tais atos do Senhor. A violência e a não violência mundanas nada têm a ver com os atos do Senhor. Um demônio morto por ele atinge o mesmo resultado que alguém que alcança a liberação após muitos e muitos nascimentos de penitências e austeridades. A palavra Brishan é significativa nessa passagem, por indicar que Diti expressou uma satisfação além de suas expectativas. A palavra Brishan. Nesse ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 14º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Gravidez de Diti ao anoitecer. Mama Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medasi Prabhupada Pramodaya Dustasidanta Nashine. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Vajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos conversar um pouco sobre esse verso. Maitreya Uvacha Shrutva Bhagavatam Pautram Amodata Ditir Brisham Putrayos Cha Vadam Krishna Viditva Sim Mahamana. O sábio Maitreya disse, ao ouvir que seu neto seria um grande devoto e que seus filhos seriam mortos por Krishna, Diti ficou muitíssimo satisfeita mentalmente. Bom, nós vimos anteriormente que Diti concebeu seus filhos numa situação inauspiciosa, inoportuna. Como resultado de sua insistência para o ato sexual naquele momento inapropriado, ela gerou em seu ventre personalidades
bem difíceis, bem complicadas. E ela sabia, de certa forma, que seu ato resultaria iria trazer resultados nada interessantes, né? Com os filhos demoníacos, Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Então, ela estava temerosa. Ela estava temerosa. Sabe quando a pessoa pisa na bola, comete um erro e sabe que a qualquer momento virá uma reação. Então, mais ou menos assim, Diti se sentia. Contudo, como vimos aqui no significado de Srila Prabhupada, ela era a esposa de um grande sábio e filha de um grande Prajapati, Daksha. E portanto ela com essa relação tão importante, ela certamente estava provida com conhecimento também importantíssimo, que a fez ficar contente com as notícias que ela recebeu agora. A notícia mais recente foi que o neto dela seria um grande devoto. Tá, então, essa notícia trouxe muita satisfação para Diti. E uma outra notícia, foram duas notícias importantes, né, que ela recebeu. A notícia de que seu neto seria um devoto extraordinário da personalidade de Deus, e a outra notícia é que seus dois filhos, que certamente levariam uma vida contrária aos princípios da ordem, da paz, uma vida cheia de ofensas à personalidade de Deus. Então ela estava temerosa quanto ao destino desses filhos. Mas ela recebeu a notícia de que eles seriam mortos, aniquilados por ninguém mortos, que os filhos seriam mortos por Krishna. Ninguém menos que Krishna. Imagina, quando ela soube que a própria personalidade de Deus iria aniquilar ou matar seus filhos, isso gerou em Diti
como diz aqui, Prabhupada fala sobre a palavra Brisham. A palavra Brisham é significativa nessa passagem. Aqui, né? Amodata ditir Brisham. Porque ela obteve, com essas notícias, ela obteve satisfação além de suas expectativas. Agora, como Diti poderia ficar feliz sabendo que seus filhos seriam mortos? Não é? Essa felicidade veio não pelo fato em si da morte dos filhos, mas pela compreensão avançada de Diti sobre a posição da Suprema Personalidade de Deus. A posição transcendental do Senhor. Nessa posição, suas ações, seus atos são sempre perfeitos, sempre bons. E não tem nada a ver com a dualidade dessa existência material. Então, quando Krishna salva, quando Krishna mata, o resultado de ambas as ações do Senhor é sempre um resultado bom, perfeito. Essa é uma compreensão importante que nós devemos ter sobre a posição do Senhor, a posição de Krishna. Em Bhagavad Gita, nós sabemos que Krishna mesmo animou Arjuna para matar, para lutar e matar, porque afinal ele era um guerreiro e Krishna estava utilizando a habilidade de Arjuna para pôr em prática o seu plano. Sabemos que as pessoas que foram mortas no campo de batalha de Kurukshetra, na presença do Senhor, como as Escrituras dizem, alcançaram salvação. Então, aqui nós estamos vendo, estamos podendo nos associar com a mentalidade, com a consciência de uma personalidade avançada, como Diti, que está experimentando, aqui diz, ela está experimentando grande satisfação ao ouvir a notícia. É algo assim espantoso, né? De que seus filhos seriam mortos por Krishna. Tá? Só personalidades avançadas podem sentir-se dessa maneira ao ouvir uma notícia como essa. E a justificativa é a compreensão profunda de Diti sobre a posição do Senhor. Ela temia, por exemplo, que seus filhos fossem mortos por maldições de brahmanas. E havia todo o perigo, não é? Havia todo o perigo, porque eles cometeram tantas atrocidades contra devotos, contra brahmanas, então eles corriam esse risco. Porém,
porque o resultado seria bem diferente de uma morte pelas mãos da própria personalidade de Deus. Então esse seria o desfecho do capítulo, onde, né, nós vimos em todo o capítulo a condição inicial de Dite, afetada severamente por Cupido, que abordou seu esposo numa hora imprópria e, devido à sua insistência, ele cede e ela recebe primeiro a notícia de que, olha, você agiu tolamente e, como resultado, você terá 2 filhos demoníacos. Então ela fica muito... Primeiro ela recebe ela estava ansiosa com essa situação. Mas agora, no final, nós estamos no desfecho aqui do capítulo, observando que Dite termina bem. Ela fica tranquila. Ela fica tranquila porque o próprio Senhor estará envolvido na morte de seus filhos. E também por outra notícia maravilhosa, essa notícia é também que deixaria qualquer Vaishnava muito feliz, que é a chegada de um parente, no caso aqui o neto, um grande devoto. Aqui nós estamos ouvindo previamente sobre a chegada de Prahlada Maharaj. Aqui foram descritas as qualidades do neto de Dite. Teu neto será capaz de ver interna e externamente a suprema personalidade de Deus. Imagina, ela estava ouvindo sobre a chegada de seu gloriosíssimo neto. Então isso deixou o coração de Dite muito feliz. Aquele diz: teu neto será capaz de ver interna e externamente a suprema personalidade de Deus, aquele cuja esposa é a bela deusa da fortuna. O Senhor pode assumir a forma desejada pelo devoto e seu rosto está sempre belamente enfeitado com brincos. Prabhupada diz, esse é o verso anterior, né? Que foi lido, deve ter sido lido ontem. Prabhupada diz, tem-se aqui a predição de que o neto de Dite, Prahlada Maharaja, não apenas veria a personalidade de Deus dentro de si próprio através da meditação, como também seria capaz de vê-lo pessoalmente com seus olhos. Isso significa que ele é dotado com visão transcendental, com olhos transcendentais. Ele será alguém de grande virtude, qualificado como um reservatório de todas as boas qualidades. Imagina, que o neto é como a extensão de seus próprios filhos, né?
Então Dite estava ouvindo essas notícias e o seu coração, que estava ansioso com essas notícias, certamente estava agora mudando. E ele será alegre e feliz com a felicidade dos outros. Afligir-se-á com a aflição alheia e não terá inimigos. Essas são qualidades, as qualidades extraordinárias de Prahlada. Não terá inimigos, ficará aflito quando houver aflição, quando puder perceber a aflição dos outros. Destruirá a lamentação de todos os universos. Um devoto, ele tem essa capacidade, né? Ele destrói a lamentação. Esse mundo material é um mundo cheio de lamentação, porque a energia material, Durga, uma das traduções que eu vi certa vez sobre Durga é aquela que faz chorar. Portanto, esse mundo material é um oceano de lamentação. E a chegada de um Vaishnava significa que essa lamentação irá embora. Então, aqui ela está ouvindo sobre a chegada de seu neto, e ele vai destruir a lamentação de todos os universos. Assim como a lua é agradável após o sol do verão. Então, o frescor da lua após o sol do verão traz conforto e prazer. Então, da mesma forma, a vinda do neto de Dite, Prahlada Maharaj, traria conforto, prazer, não a uma pessoa, mas ao universo. Não é? Então aqui nós estamos no desfecho desse capítulo, vendo que o final, no final das contas, não é? Porque quando ouvimos a história, e vimos, poxa, Dite está insistindo, mesmo após ouvir seu esposo dizer claramente que é um perigo ofender o Senhor Shiva, e ele vai ficar sabendo se nós nos entregarmos a esse ato agora, nesse horário, ele vai ficar sabendo, e isso será ofensivo e trará resultados inauspiciosos. Então, mesmo com todas as suas advertências, alertas, não é? Dite insistiu. Então nós podíamos ficar assim pensando, poxa vida, não é? Até um pouco chateado com Dite, porque será que ela não consegue ouvir o que seu esposo sábio está dizendo? Não é? Sabemos que tudo isso, de fato, era um plano maior, tanto que a aflição de Dite agora está no final do capítulo. Ela se liberta de sua aflição quando ouve as notícias, as boas notícias, a notícia do nascimento de seu neto, que traria
paz, alívio à humanidade, né? E a morte de seus filhos pelas mãos transcendentais da própria suprema personalidade de Deus. Então foram duas notícias que, como o Prabhupada diz aqui no significado, que ela deu a Diti satisfação além de suas expectativas. Ou seja, o capítulo concluiu com Diti numa situação tranquila. Não é? Eu vou só passar aqui pelo significado. Diti ficara muito pesarosa ao saber que, devido à sua gravidez inoportuna, seus filhos seriam demônios e lutariam contra o Senhor. Então, isso gerou em Diti, quando ela soube disso, aflição, pesar, não é? Como um arrependimento. O que eu fiz? Não é? Mas, ao ouvir que seu neto seria um grande devoto e que seus 2 filhos seriam mortos pelo Senhor, ela ficou satisfeitíssima. Sim, porque Hiranyakashipu e Hiranyaksha, sabemos que eles vieram do mundo espiritual e eles preferiram ficar nesse mundo pouco tempo, mas para isso eles teriam que assumir a posição de demônios. Então o próprio Vishnu, o próprio Krishna, veio buscá-los. Então isso, por trás de toda uma situação, como poderia dizer, que envolvia aparentes injustiça, maldade, tanta coisa que eles cometeram, e depois o castigo deles, isso tudo era um grande plano do Senhor para resgatar essas 2 almas, não é? Tudo fazia parte de um grande plano de Krishna. Então Diti, ela certamente pôde entender essas coisas, não é? E estava agora com o seu coração pacífico com essas boas notícias. Deixa eu ver o que Prabhupada diz mais aqui. Sim, mas ao ouvir que seu neto seria um grande devoto e que seus 2 filhos seriam mortos pelo Senhor, ela ficou satisfeitíssima. Prabhupada usa essa palavra mesmo no aumentativo, não só satisfeita, mas satisfeitíssima. Isso é significativo porque a palavra aqui também foi usada, não é? Brisham, dizendo que a satisfação de Diti foi além do que ela esperava. Sendo esposa de um grande sábio e filha de um grande Prajapati, Daksha, ela sabia que ser morto pela personalidade de Deus é uma grande fortuna. Então esse é o resultado da associação com grandes personalidades. A compreensão sobre a posição transcendental do Senhor. Que ser morto pelo Senhor é mesmo uma coisa importante, é uma coisa boa. Ele diz aqui, é uma grande fortuna, não é? Já que o Senhor é absoluto, aqui é a explicação, não é? Já que o Senhor é absoluto, tanto os seus atos de violência quanto os de não violência estão na plataforma absoluta.
não podemos calcular com recursos materiais, não podemos tentar entender os atos do Senhor, valendo-nos de conhecimento material, recursos materiais, pontos de vista materiais. O Senhor é absoluto, tanto os seus atos de violência quanto os de não violência estão na plataforma absoluta. Não há diferença em tais atos do Senhor. A violência e a não violência mundanas nada têm a ver com os atos do Senhor. São grandes lições, não é? Para nós que praticamos a consciência de Krishna, que cantamos o santo nome de Krishna. Um demônio morto por ele atinge o mesmo resultado que alguém que alcança a liberação após muitos e muitos nascimentos de penitências e austeridades. A palavra Brisham é significativa nessa passagem por indicar que Diti experimentou uma satisfação além de suas expectativas. Então esse foi o significado, acho que eu falei sobre ele, comentei sobre, acho que eu contemplei os pontos aqui como pude. Deixa-me ver aqui. É isso. Deixa-me ver aqui. Tem o Marcelo que está falando aqui. Já é Marcelo, reverências. Se os filhos de pessoas boas podem nascer demônios, e o filho do demônio pode ser um grande devoto, então nosso comportamento como pessoa não teria nada a ver com a criação que recebemos. E sim 100% com karma? Vamos repetir a sua pergunta. Se os filhos de pessoas boas podem nascer demônios, e o filho do demônio pode ser um grande devoto, então nosso comportamento como pessoa não teria nada a ver com a criação que recebemos, e sim 100% com karma. O que define que nossas ações estão na plataforma de karma é a ausência de consciência de Krishna. Quando há consciência de Krishna, então não podemos, devemos entender que o que está acontecendo ao nosso redor está além da plataforma do karma, porque está em consciência de Krishna. Quem rege é Devi Prakritim, quem rege nossas ações é a natureza divina. Devi Prakritim Ashritaha. Os Mahatmas, eles estão agindo sob a proteção da natureza divina. Nesse sentido, não há possibilidade de karma. Eu iniciaria a resposta lembrando disso.
Pessoas boas e pessoas que são devotadas a Deus não estão na mesma, digamos, categoria, não é? E então, como se os filhos de pessoas boas podem nascer demônios, esse é um primeiro ponto, porque certamente Dite, com toda a sua seu círculo ali, imagina um esposo como Kashyapa e também Daksha como pai, não, que são personalidades tão exaltadas e devotos. Elas geraram, quer dizer, ela gerou demônios em seu ventre. Mas devemos entender que essas manobras complexas ocorreram pelo desejo de Krishna. Krishna tinha planos ali que... Agora, supondo que a energia material, o karma, estivesse agindo aí, nem estaríamos provavelmente lendo esses passatempos, não é? Porque eles seriam diluídos pelo próprio tempo mas os passatempos, mas as histórias que estão diretamente associadas ao plano transcendental do Senhor, chamamos passatempos, né? Então, o que eu penso, Marcelo, é que o karma, uma vez que decidamos adotar em nossa conduta, adotar em nossa vida aceitar em nosso coração a consciência de Krishna, ou seja, agir sempre calculando em satisfazer o Senhor Supremo. Nesse ponto, karma fica fora de cogitação, porque quando nos entregamos assim, imediatamente ficamos aos cuidados não mais da natureza material, mas de Devi Prakritin, da natureza espiritual. Bom, eu não sei se contemplei a sua pergunta, mas é isso que eu teria a dizer. Comportamento como pessoa não teria, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação aqui sobre a pergunta do Marcelo também, fiquem à vontade. E se o Marcelo quiser falar também, tá? Rama Shakha, bom dia, Hare Krishna, reverências, Haribol. Mas é uma observação interessante, porque estamos observando aqui os movimentos de personalidades que não são necessariamente personalidades, que não são personalidades comuns. Elas estão conectadas ou ligadas, não é, de alguma forma ao Senhor Supremo. Imagina, o próprio Senhor Supremo aparece ali
para na própria família deles. Então, não podemos pensar que a energia material está, que há karma, que existe karma ali. Tanto que agora, no final do capítulo, os filhos de Dite nem haviam nascido ainda. Ela se lamentou pelo que fez, mas ao mesmo tempo, mas logo em seguida recebeu as boas novas. Claro, também o capítulo revela para nós que devemos respeitar o Senhor Shiva, não é? E sermos cautelosos quanto aos nossos atos. Mas pelo próprio desfecho de toda essa história, de todo esse passatempo, nós sabemos que não tem karma aqui, mas são passatempos transcendentais do Senhor, que veio a esse mundo para comprazer seu devoto, Prahlada Maharaj, e para resgatar seus 2 devotos que estavam assumindo a posição de demônios aqui. Porque imagine que lá na entrada dos mundos espirituais, na entrada dos planetas espirituais, Jaya e Vijaya cometeram ofensas aos Kumaras. Mas toda essa história está ligada diretamente à realidade espiritual, ao mundo espiritual. Então não podemos pensar que existe karma aqui. E ao mesmo tempo a história em si, todo passatempo nos ensina que devemos tomar precauções e cuidados para não sofrermos reações, não é, com nossos atos que contrariam a ordem do universo. Tá bom? Então eu agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao Prabhu Paravyoma pela oportunidade. Concluímos um capítulo, não é? Tão interessante. Tem aqui um novo comentário. O Marcelo quer música. Vamos lá. Vamos lá. Marcelo gosta de música mesmo. Deixa eu tocar aqui uma...
Madana Mohana Murari, Madana Mohana Murari, Haribo, 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 Haribo. Madana Mohana Murari, Madana Mohana Murari, Haribo, 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 Haribo. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Pronto? Haribol, Marcelo. Haribol, Otávio, Hare Krishna. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que poderão vir depois e assistir esse vídeo, tá? Glórias a Srila Prabhupada. Tem mais um comentário. Jai, todas as glórias aos devotos reunidos.